que é importante, pessoal? A gente está de olho sempre aqui nessa análise, tá? Alguns pontos importantes para que a escada esteja bem dimensionada, né? Primeiro ponto, a altura da parede da escada. Deu 76 centímetros. A minha parede tem que ter, no mínimo, 76 centímetros. Ah, Zé Roberto, mas eu vou colocar 1 metro, 1,5 metro. Ok, é no mínimo 76 centímetros. Se eu tiver uma parede menor do que isso, aí você vai ter fuga de água, né? Então, sua escada vai estar falhando lateralmente, ok? Outro ponto importante, pessoal, velocidade. Tá? A gente viu aqui a velocidade da escada, que está dando 3,77 metros por segundo, né? O material que eu vou revestir a escada, seja gabião, ou seja concreto, ou seja qualquer outro material, tem que suportar essa velocidade de 3,77 metros por segundo. Se eu for trabalhar com uma escada em solo, o que você acha que vai acontecer? A água vai lavar esse solo, né? Se eu só pegar o talude e cortar os degrauzinhos do talude, deixar bonitinho, a água vai lavar, vai embora aquele solo, porque ele não tem capacidade hidráulica de suportar essa velocidade. Agora, se eu colocar um gabião, bom, aí ele vai suportar. Se eu colocar um concreto, aí ele também suporta. Então, eu preciso me certificar de que o revestimento que eu estou aplicando sustenta, suporta essa velocidade final de 3,77 metros por segundo, tá? Então, esse ponto é muito importante. E um ponto final, pessoal, como eu disse alguns slides anteriores aqui, né? No pé da escada, a velocidade ainda vai ser alta. Então, logo na base da escada, recomenda-se, né? Recomenda-se acoplar, né, no pé da escada um dispositivo de dissipação adicional, seja ele caixa de dissipação, seja ele faixa de enrocamento, bacia de dissipação e enrocamento, bacia de dissipação por ressalto, que seja, né, mas que complemente essa dissipação antes de entregar esse escoamento para o leito natural. Se eu coloco uma escada dessa, né, no pé da escada, a velocidade ainda é alta, né, a velocidade ainda é alta, e eu lanço da escada direto para o solo, meu amigo, vai criar um buraco lá no pé da escada. E esse buraco pode escavar ali, né, de uma forma natural, né, cada vez mais aumentar o tamanho do buraco e solapar a própria escada. Então, assim, muito importante, né, esse elemento complementar de dissipação no pé da escada. No próprio Cisco, pessoal, a gente tem as planilhas também, mas no próprio Cisco aqui, ó, se eu voltar aqui a etapa, por exemplo, ó, eu posso vir aqui, bacia de dissipação por ressalto, né? E posso inserir aqui os dados, né? Por exemplo, 2, largura de montante 4, profundidade 13. Não sei se vai cair na faixa de validação, vamos ver. Então, beleza. Então, aqui, pessoal, eu tenho uma bacia de dissipação também, que eu preciso acoplar no pé da escada, tá? Aonde nessa bacia aqui, a velocidade de entrada é 3,85, que é muito parecido com o nosso 3,77, que a gente viu ali, né? Só que a velocidade de saída da bacia é de 0,89. Aí sim, né? Eu estou entregando um escoamento bem mais manso no meu leito natural, tá? Porque estou acoplando essa bacia dissipadora, né, na base da minha escada. Como se a escada descesse aqui, ó, na diagonal, né? Como se a escada estivesse descendo aqui, encontrasse essa bacia de comprimento 3 metros, com esse end seal, né, essa viga aqui final transversal, com uma altura aqui de 16 centímetros, né, com esses dentes aqui, né, esses anteparos. Então, esse conjunto vai formar um ressalto concentrado que entra a velocidade de 3,80, sai a velocidade de 80. Ok? Então, aí sim é importante complementar. O Wellington mandou, né, como saber se o material suporta? Tem algum cálculo? Normalmente, o Wellington, não é um cálculo, mas são tabelas de ensaios, né? Então, por exemplo, o gabião, existe tabelas de velocidade para o gabião, tá? Como que foi formada essa tabela? Foram feitos ensaios hidráulicos em laboratório, né, com escala real, fez um canal à escala real, colocou o gabião lá, soltou vazão e foi medida a velocidade. A partir do momento que a pedra começa a se movimentar, começa a se deslocar, está excedendo a velocidade limite do material, né? Então, aí é tabelado, né? Se você buscar, por exemplo, nos manuais do DAE, né, na DPO 11 do DAE,
ou no guia prático de projeto do DAE. Se você busca, não sei de onde você fala, mas se for de Minas, na Sudecap, se é do Rio Águas, INEA, né? Sempre tem as tabelas dos materiais. A mesma coisa para o concreto, né? Então, quanto que suporta o meu concreto? 4. Deu 3,80. Show de bola. Não, aqui o meu material suporta 3, mas deu 3,80. Isso quer dizer que vai gerar um processo de abrasão, né? De erosão no seu material, se ele for de concreto, né? E se for de gabião, pode gerar uma deformação, porque a pedra pode estar em movimento. Então, esse é um ponto crucial. Essa velocidade é essencial você checar, né, com as velocidades limites ali dos materiais e a altura da parede, obviamente, né, também. E a base da escada ter um elemento dissipador, tá? Ter um elemento dissipador para que a gente entre uma velocidade de 3,80, nesse caso, ele sai uma velocidade de 0,80. Tá? Então, assim, a gente dissipa bastante essa energia e entrega ali para o leito natural, né? Um escoamento bem menor, certo? O Ismael mandou, cálculo contempla um maior volume atípico de fluido? Vai ter algumas faixas de validação, tá, Ismael? Pode ser que a sua relação da escada, por exemplo, ou a quantidade de vazão, fuja da faixa de validação que o método foi estruturado. Tá? Então, se eu tiver uma escada muito inclinada, de 80 graus de inclinação, não vai calcular. Esse método foge, né, da faixa de validação para as escadas que foram calculadas. Né? Então, existe sim a faixa de validação, o software já vai te dar um erro se estiver fora. Né? Então, basicamente é o seguinte, imagine que os pesquisadores, né, estudaram escada de uma inclinação X até Y. Tá? Então, tudo que você calcular de escada dentro desse parâmetro, ele vai calcular. Agora, se eu estou calculando uma escada com a inclinação y ao quadrado, fugiu dessa faixa, ele vai dar um erro que você vai estar extrapolando o método. Entendeu? Então, aí vai ter essa mensagem para você. Tá? Então, existe a faixa de validação, sim. Ok? Então, pessoal, recapitulando, altura da parede, velocidade crítica, velocidade na base, com elemento complementar de dissipação, verificar se o material de revestimento suporta a velocidade crítica, etc, etc, etc.